Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, neste início de semana, como habitualmente a partir das 22 aqui na antena da Rádio Alto Minho, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui a andar às voltas com este tema já dos últimos programas, que tem a ver com as 80 melhores citações de Ralph Waldo Emerson. É evidente que não, se calhar não vai mais chegar às 80, mas estamos aqui a analisar as daquelas mais importantes e que dão mais que para nos incentivar e também para nos motivar. E nós vamos começar, Maria do Céu, esta terceira edição com uma citação de Ralph Waldo Emerson que tem a ver com as crianças, e é uma citação curiosa que encerra em si uma explicação. Uma criança é um louco desgrenhado com buracos. É verdade. Isto, dito assim, é estranho, mas depois vem a explicação que tem a ver com a formação do caráter e da personalidade, que verdade. não são vincados ainda. Pois não, mas que com a formação certa, com a educação certa, com o cuidado certo, realmente podem preencher esses buracos com tudo aquilo que se chama princípios e valores de vida, que é isso que vai nortear a vida de cada um, e que nós realmente deveríamos pensar nisso quando, como pais, tios, padrinhos e seres humanos. De todas as maneiras de perder uma pessoa, a morte é mais doce. Eu lembro-me, isto tem a ver com suportar a traição dos falsos amigos, ou que é uma questão de ter sucesso para Emerson. Eu acho que nós perdemos tantas pessoas de uma forma tão emocionalmente arrebatadora e perturbadora, que custa algum tempo realmente a deixarmos ir. E eu uma vez estava a fazer a minha caminhada na praia e pensei, nossa, como é possível nós até esquecermos um pai que morreu, uma mãe que morreu, um ente querido que morreu, e até esquecemos, e as pessoas foram fundamentais para a nossa vida. E como é que nós continuamos com cenas sobre amigos, sobre as pessoas que nos fizeram mal e por aí fora? Sei lá, isto também transcende um bocadinho. Ganhamos força com o que superamos. Tem a ver com as lições que aprendemos, com entender que quanto mais lições aprendermos, melhor será a nossa vida e mais preparados vamos estar para viver a vida cheia de surpresas. E também isso dá-nos confiança para o futuro. E dá-nos confiança para o futuro. Faça o que fizer, você precisa de coragem. Não importa o curso que você escolha. Sempre haverá alguém que lhe dirá que você está errado. Sempre surgem dificuldades que o levam a acreditar que os teus críticos têm razão. Traçar um curso e segui-lo até ao fim requer a mesma coragem do que um soldado precisa. É não desistir. Não desistir. E nós dizemos aqui, é muito fácil nós recebermos, e eu acho que nós devemos pensar nisso. Se somos mesmo amigos, encorajadores, se somos mesmo aquelas pessoas que apoiam e que estão sempre do lado quando as pessoas precisam começar um novo processo ou ter uma conversa difícil ou qualquer coisa, sei lá, nós somos essas pessoas. E eu acho que aquilo que nós gostaríamos que os outros fossem, nós primeiro temos que o ser, para depois conseguir que nos respondam de forma igual. O adorno de uma casa são os amigos que a frequentam. Eu acho que o adorno, o nosso adorno, são os amigos que estão à nossa volta. E porquê? Porque os amigos é mesmo aquela família que nós não escolhemos, são aquelas pessoas que nos ajudam o tempo todo, com simpatia, com coragem, com inspiração, até que nos ajudam a ser tudo aquilo que nós gostaríamos de ser. E escreva no seu coração que todo dia é o melhor dia do ano. Nós uma vez aqui falámos sobre a morte. Foi sei lá, no primeiro, no segundo ano. E as pessoas reclamaram muito, os nossos ouvintes reclamaram muito sobre esse programa, mas é assim, nós temos que preparar todos os dias e viver todos os dias como se fosse o último. O ser humano foge do que é desagradável, não é? Sim, porque nós nunca sabemos quando será o último. Por isso diga às pessoas, seja o melhor que puder ser a cada momento, para não ter ressentimentos ou ter aquelas coisas eu gostaria de ter dito, gostaria de ter feito e não fiz e agora é tarde. Por isso tente ser o melhor que pode ser em cada momento, porque todo dia é o seu melhor dia. A vida é uma jornada, não um destino. Nós todos os dias poderemos investir em nós para criar ou para chegar à meta. E a meta qual é? É termos aquela ideia de sucesso, é conseguirmos
conseguir unir todas as vertentes da nossa vida e tornarmos seres humanos com sucesso. Aproveite o máximo, porque isso é tudo que você tem. E aproveitar o máximo é tendo em conta aquilo que você é profundamente, quais são os seus princípios e os seus valores de vida que o vão ajudar a percorrer todo o caminho, com toda a flexibilidade e sem algemas, sem correntes, e com toda a liberdade de ser o que você pode, com um jogo de cintura, com diplomacia, porque criarmos drama à nossa volta realmente não é a melhor escolha. Existe tanto leitura criativa quanto escrita criativa, por isso nós temos que ver que nesta questão da criatividade, eu acho que cada vez menos se tem criatividade, porque para estudar temos que ter uma nota, para estar na faculdade depois temos que acabar com uma determinada nota, e o espaço para sermos criativos muitas vezes não é bem aceito, porque é tipo sair um bocado da caixa, é um bocado chato, e de repente acaba-se o curso e vamos para o mundo do trabalho. E uma das coisas mais fantásticas é o que é que você é para além do curso que tirou. E aí vamos ver como é que nós conseguimos responder com criatividade sobre stress, e é uma das coisas que muitas vezes vai ficando pelo caminho nesta questão de ser o melhor, ou tirar notas para se conseguir ser, ou então querer ser o melhor, ou querer fazer o melhor trabalho que se pode fazer. Nas minhas caminhadas, todo o homem que encontro é o meu superior de alguma forma, e é por isso que aprendo com ele. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas que o ser humano pode ser é humilde e modesto. E qualquer pessoa que nós encontramos, de certeza que tem detalhes da vida que até deviam ser inspiradores para nós. Seja, por exemplo, aquela pessoa que está a pedir na rua, aquela pessoa que dorme ao relento, que é um sem-abrigo. Vocês já viram a capacidade que tem de dormir ao relento? De procurar uma casa de banho para tomar banho, de conseguir arranjar dinheiro para comer. E aquelas coisas de que muita gente diz, são malandros. Sabem o que é que eu acho? Eu acho que a vida muitas vezes leva-nos por caminhos imprevisíveis, e muitas vezes não se tem as pessoas certas, os amigos certos para nos ajudar a superar. Poucas pessoas sabem andar. Os requisitos são resistência, roupas simples, sapatos velhos, olho para a natureza, bom humor, muita curiosidade, bom discurso, bom silêncio e nada mais. Tem a ver com caminhadas. Tem a ver com as caminhadas. Eu acho que isto é assim, Ralph Waldo Emerson, estas citações representam muito, principalmente aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, e aquilo que eu penso, e as minhas metas, e por isso aquilo que eu procuro sempre é tentar caminhar de forma mais leve possível em todos os percursos. Por isso, vejam, isto é mesmo fantástico. Eu odeio namorar. Diga-me o que você sabe sobre esta questão de namorar. Pronto, isto é uma daquelas questões que nós temos ideias muito românticas sobre as relações e o que devem ser, mas se nós pensarmos muito bem, será que nós investimos o tempo, a dedicação, a simpatia, a amizade, a compaixão nesse tipo de situação para se crie um momento propício para isso? Não é só a culpa dos outros, é a nossa também. Nada de fora de si tem poder sobre si. E isto é uma coisa incrível, porque nós sabemos que vivemos com o peso do exterior sobre nós, sobre o que pensamos, sobre o que vivemos. E eu acho que nós realmente... E hoje cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que se nós nos pudermos libertar, vamos ser muito mais felizes. Às vezes, um choro é melhor que uma tese. É mesmo. Quantas vezes... E isso acontece-me. Ouço uma música que me emociona. Ouço um timbre de um piano que me transcende. Ouço uma frase que eu digo, é isto mesmo. Vejo um livro, abro um livro que tem exatamente as palavras que eu gostaria de dizer. E eu acho que isto é daquelas coisas que realmente devíamos pensar melhor o que é que significa o choro, e também devemos pensar que o choro muitas vezes liberta-nos. É uma expressão, é uma forma de expressão. E aqui é uma forma de expressão. Relativamente ao choro, nós temos vergonha de chorar, mas o choro limpa-nos das energias negativas. Eu acho que nós, com menos energias negativas, emocionais,
sentimentais, de trabalho, todas as razões que nos podem levar a chorar, tirando as boas que devemos guardar, nós devemos ver como limpeza da alma. Vamos ser melhores. Nada de grande jamais foi realizado sem entusiasmo. Por isso, queridos ouvintes, se vocês não têm entusiasmo, nós temos que o encontrar de alguma forma. E isto não é com grandes sonhos e devaneios, isto é todos os dias, sabe, aqueles passos pequeninos que ninguém vê, que não nota, e de repente, bum, você aparece e já está. Até que se não houver entusiasmo não conseguimos. Sim, se não houver entusiasmo nós desistimos na primeira... Não nos sentimos motivados. Adota o ritmo da natureza. O seu segredo é a paciência. Eu acho que... Já falámos aqui no último programa sobre a natureza. Eu acho que eu tenho uma paciência sem limites. Mas não sei se é assim tão verdadeiro. Porque eu acho que o copo vai enchendo. Pois. E por isso eu acho que ainda não consegui atingir paciência esta plena coisa é difícil. Ter a paciência plena e ser verdadeiro na nossa paciência é um bocado difícil, porque eu ainda não consegui digerir a totalidade das coisas que não gosto, a totalidade ou os detalhes ou dos contextos daquilo e de vez em quando o copo enche sem eu dar por ela e de repente pum, está por fora. Pronto, mas eu, pecadora, me confesso, e eu acho que estou num caminho e posso lá chegar. Alguns livros libertam-nos e alguns livros nos libertam. Alguns livros nos libertam e alguns livros nos libertam. Não sei bem o que é que isto quer dizer, mas é só para dizer que há livros que nós lemos e que representam, tipo Ralph Waldo Emerson, que representam o meu pensamento, representam a minha vontade, representam os meus objetivos, as minhas metas, aquilo que eu gostaria de ser e de fazer e a marca que eu gostaria de deixar no mundo. E há outros livros que até nos indicam os passos daquilo que nós devemos fazer, em qualquer um deles. Isto tem a ver com o conhecimento que os livros transportam, não é? E com a receita que nós fazemos, com as ideias e com aquilo que nós somos. E nós só conseguimos melhorar na medida em que as ideias nos representam verdadeiramente e nós passamos a viver mais próximos de algumas ideias. Agora, se nós achamos que é tudo muito bonito e não saímos daí, então não é. Agora, eu acho que a ideia do acumular da sabedoria e do acumular da nossa cultura, da nossa curiosidade, é que nos ajuda a ver realmente na nossa liberdade de pensar. Uma consistência estúpida é o duende das pequenas mentes. Eu acho que nesta coisa nem devemos dizer, porque eu falo tantas vezes na falta de curiosidade, em que toda a gente opina e que toda a gente até faz citações e não tem curiosidade, nem tem cuidado de ver quem é que fez a citação, e às vezes há discursos públicos até que são uma vergonha. Eu própria me sinto às vezes um bocado incomodada, que é aquela coisa, nós temos realmente que ter consistência naquilo que dizemos, nas discussões que temos que ser consistentes e não ser um fruto de um drama, de uma cena ou de uma coisa que agir a fazer no momento. Porque isso no dia seguinte vai-se ver. A paz tem as suas vitórias, mas são necessários homens e mulheres corajosos para as conquistar. Eu acho que a paz interior é daquelas coisas que melhor nos ajuda a viver e a tornar a vida das pessoas que estão ao nosso lado melhor. Há outra razão para se vestir bem. Os cães respeitam-no mais e não vão atacar se você tiver boas roupas. Isto é uma coisa fantástica, porque isto é tipo uma analogia. Se nós nos vestirmos bem, as pessoas com quem nós contactamos ou falamos vão ter um bocadinho mais de cuidado. Uma atitude diferente. Uma atitude diferente. E nós devemos pensar nisso, porque a roupa é só uma roupa e não significa nada, absolutamente, nem excesso, nem redução de poder. Mas, na verdade, cria impacto. Muito curioso. Mas cria impacto. Mas o respeito não devia ser causado por aquilo da forma como nos apresentamos, mas por aquilo que somos. É verdade. Esta é uma das bênçãos dos velhos amigos, que você pode se dar ao luxo de ser estúpido com eles. Eu acho que é a coisa mais fantástica. Nós, com os nossos amigos, nós podemos ser ridículos, fúteis, estúpidos, parvos. Podemos ser tudo. Porquê? Porque nós, ao sermos assim, somos só pequenas crianças com buracos. Vamos buscar a nossa infância, as nossas coisas, e simplesmente viver num determinado momento, sem muita expressão na nossa própria vida, mas rir
divertir-se sem impacto negativo nos outros e em nós. Exato, porque as outras pessoas conhecem-nos bem, não é? Claro, e as outras pessoas, e pronto, e ser parvo, e eu adoro ser fútil de vez em quando, e gosto de ser pateta de vez em quando, só com as pessoas mesmo que me conhecem, porque realmente de vez em quando sai-me uma. Isso também é uma libertação. Claro que é uma libertação, quer dizer, pelo amor de Deus. A única pessoa que você deveria ser é quem você escolheu ser. Esta já falamos muito tempo aqui, muitas vezes aqui. Cada parede é uma porta. Nós vemos as paredes como bloqueios no nosso caminho, mas nós podemos construir nessa parede uma porta e ver o que é que está para além dessa parede. Eu sei que é um processo difícil, mas acho que devíamos tentar. O sábio na tempestade ora a Deus por segurança do perigo. O sábio, desculpem, na tempestade ora a Deus não por segurança do perigo, mas para a libertação do medo. Uhum. Nós aquilo que devíamos investir e sem fé, com aquilo que vocês querem, nós devíamos pedir e conquistar a nossa vida sem medo. Sem medo, mas sem medo com consciência, não é ser deslocados e viver sem medo e andar a 100 a hora, beber até cair, comer até não poder mais ou ter algum tipo de drogas. Não é por aí que nós estamos a falar, obviamente. O segredo da educação está no respeito pelo aluno. Não cabe a você escolher o que ele vai aprender ou o que vai fazer. E isto é muito complicado nos dias de hoje, porque aquilo que se espera hoje é que o aluno respeite e siga criteriosamente tudo aquilo que o professor diz, sem espaço, nem para nada, nem para a dinâmica que é ensinar a criança a responder de forma criativa, consistente e fundamentada. Já falei muitas vezes sobre isto. Eu sei que os programas são difíceis, que as notas são muito exigentes, mas realmente nós neste processo não estamos a educar, no meu entender, na minha opinião, que é só minha, não estamos a educar as crianças para serem bons seres humanos amanhã. Nós estamos a educar as crianças para fingir quase o tempo todo, para nunca demonstrarem as fraquezas e para tentarem ser sempre os melhores, bullies ou não bullies, mas é isso que nós estamos a fazer. Quando você nasceu, você chorou e todos sorriram. Então viva a sua vida no final. Seja aquele que sorri e todos chora. Por isso, é daquelas coisas, o choro e a alegria está sempre muito associado e eu acho que deveríamos pensar um bocadinho mais nisso e não pôr nomes nem coisas emoções que existem na vida em compartimentos com chave, porque eles existem e devem estar as gavetas abertas. O medo sempre surge da ignorância. Eu acho que é mesmo da ignorância, porque nós, se fôssemos mais curiosos, se procurássemos saber um bocadinho mais, nós realmente investiríamos muito mais em formas de ultrapassar o medo. Porque o medo vem do desconhecido. Sim, vem do desconhecido e vem também da nossa vida que... com todos os nossos insucessos, que de repente têm muito valor quando nós estamos prestes a entrar num novo processo ou a então ter que tomar alguma decisão. Agora é a voz interior, não é? É mesmo. É o próximo. Nenhum de nós alcançará nada excelente ou dominante, exceto quando ouvirmos o sussurro que somente nós podemos ouvir, que é inner voice, que é o sussurro, que é aquela voz. E nós temos que distinguir, e nós já fizemos um programa sobre isto, que é a nossa mente negativa, o nosso ego negativo, que nos diz sempre para não fazermos, que nos diz sempre sistematicamente que vai correr mal. A nossa outra voz é uma voz silenciosa, é uma voz que nos dá conforto, é uma voz que faz sentido. É muito fácil nós distinguirmos a voz do ego, da nossa vida, de todas as nossas experiências que nos limitam e bloqueiam, da outra voz, que é uma... a outra voz vai contrabalançar, não é? Não, e que é um silêncio confortante e reconfortante. E que é aquela paz que nem certeza nos dá certezas. Eu acho que é as coisas mais fantásticas que nós podemos alcançar é realmente a nossa paz interior. Ame e você será amado. Isto não é condição. Esta é muito vulgar, não é? Isto não é condição sine qua non. Nós podemos amar e não termos o mesmo tipo de amor. Nós podemos gostar e não ter o mesmo tipo de gostar, mas nós devemos ser sempre o nosso melhor e tratar sempre a natureza, o mundo, Deus, seja aquilo que for, com esse tipo de sentimento. E depois não estar à espera de receber, porque
Às vezes nós recebemos de formas tão surpreendentes e é isso que nós devemos estar abertos, às surpresas boas que a vida nos dá. O bom senso é um gênio em suas roupas de trabalho. Eu cada vez mais se ouve falar que se tem bom senso, que não se tem bom senso, mas o importante, acima de tudo, eu acho que os nossos amigos é que devem ajuizar se temos bom senso ou não, porque nós supostamente temos sempre bom senso. Porque é uma coisa fantástica de se ter. Portanto, antes de você querer dizer que tem, espero que os outros lhe digam assim. As pessoas só veem, as pessoas só veem o que querem ver. É aquela, tem a ver com a... É a visão seletiva. E não só. Nós falamos aqui muito e debatemos muito no primeiro e no segundo programa. E é uma pena que já não tínhamos acesso a eles, porque de vez em quando não eram... Acho que tinham algumas falhas, alguns, e não sei o quê, mais por mim, obviamente. Mas nós falamos muitas vezes nesta questão das discussões, nesta questão de ensinar o outro. Ninguém aprende se não quiser aprender. Você não pode forçar um caminho que representa sentido para si, mas que pode não significar nada para outra pessoa. Isso é formatar o outro. Não, isso é uma atitude de ditador, de tirania. Percebe o que eu estou a dizer? Eu acho que... É pô-lo a pensar de modo diferente. Eu acho que isto tem a ver... Isso é muito difícil. Eu acho que sim, mas isto tem a ver quando nós investimos em nós. Nós percebemos que o outro é um igual a nós. E aquilo que nós não gostamos que nos façam a nós, não vamos fazer ao outro. Por isso, querido ouvinte, pensa um bocadinho quando você quer tanto discutir para ter uma medalha. Eu não quero medalhas dessas. Não são essas medalhas para mim. E por muito que me custe, muitas vezes, dar 2 passos atrás e não fomentar, não dar fogo a essa energia, às vezes custa, mas eu acho que um dia que eu tiver a oportunidade para falar, se refletir sobre isso, vou ter e vou falar. A tristeza olha para trás, a preocupação olha à volta, a fé olha para cima. Eu acho que nós não podemos viver atrás nem à volta, nós devemos olhar para cima e para a frente, e para cima significa o universo, o cosmos, que é infindável, é olhar para as estrelas e pensar, nossa, estão a tantos anos de luz de nós e estão com este brilho fantástico. Estamos a preparar o futuro, olhar para cima. Estamos a olhar para o futuro e estamos a olhar para cima, para a imensidão que são as coisas e pelo prazer que se tem de olhar e de presenciar os milagres que são o planeta, a natureza, o espaço e por aí fora. Os melhores pensamentos foram roubados pelos antigos. E isto é uma coisa fantástica que eu aprendi quando eu estava a fazer o doutoramento, em que o meu orientador dizia assim: nós não inventamos nada, já foi tudo inventado. Sim. O que nós podemos fazer é dar o nosso cunho, dar a nossa autenticidade àquilo que dizemos e àquilo que fazemos. Por isso, no meio destas coisas todas, nós temos que encontrar o nosso caminho. A glória da amizade não é uma mão estendida, nem um sorriso gentil, nem a alegria da companhia. É a inspiração espiritual que vem a alguém quando você descobre que outra pessoa acredita em si e está pronta para confiar numa amizade. Eu acho que isto é a coisa mais fantástica, é a verdade daquilo que as coisas deveriam ser, é perceber o outro, é entender o outro, é perceber que às vezes as coisas não são o que nós pensamos que poderiam ser, mas temos que perceber que a outra pessoa também tem uma vida e que há coisas que acontecem e que nos ultrapassam, e nós, é aquela coisa que nós deveríamos deixar, permitir e dar liberdade para que o outro seja, e parece que cria uma dinâmica de compaixão, de amor, de entendimento e de valor humano. O que você está a fazer fala tão alto que não consigo ouvir o que estou a dizer. Eu acho que uma das coisas que mais nos preocupamos no momento de inspiração é sermos autênticos naquilo que dizemos aqui no programa. E em tudo, há 9 anos que fazemos um programa com regularidade. E tudo aquilo que nós falamos aqui no programa, de certa forma, representa aquilo que pensamos, aquilo que defendemos. Nada aqui no programa que nós tenhamos refletido, ou que tivemos, qualquer discussão que tivéssemos, ou qualquer coisa, é a base das coisas. Tudo aquilo que nós... E muitas vezes eu estou em casa, estou a pesquisar e ponho-me a pensar, nós
Muitas das pessoas acusam-nos de demagogia e que isto é muito bonito, é muito floreado, é New Age, que já nem existe sequer esse termo, ou então são ideias transcendentes, lá vem a Célia, lá vem o Fernando falar destas coisas. Não, queridos ouvintes, isto é o resultado da nossa própria vida, de toda a nossa pesquisa, de toda esta receita que nós vamos fazendo, com tudo aquilo que vamos absorvendo e com aquilo que expandimos. Porque Ralph Waldo Emerson também dizia: você não é nada se não expande. Ou seja, nós podemos guardar todas as ideias, todos os sons, as músicas, os sabores, os detalhes da vida, o olhar, o pôr do sol, mas se nós não expandimos esta coisa fantástica dos milagres que são a vida, ninguém vai entender, nem ninguém vai ser inspirado. Por isso, aquilo que nós gostaríamos de ser é profundamente vossos amigos e que nós possamos vos inspirar a ser exatamente o que querem ser, sem pôr sem pôr mãos na cintura, sem discussões, sem dramas, evitar os dramas e ser tudo aquilo que nós gostaríamos de ser, com princípios, valores e com uma curiosidade sobre a vida e sobre outra forma de viver, com paz, com tranquilidade e com esta ideia fantástica que é transcendermos-nos a nós, a nossa própria vida e os nossos próprios dramas. E foi assim que fechamos 3 programas dedicados a Ralph Waldo Emerson, o escritor e filósofo americano que viveu no século XIX, nasceu logo mesmo no início do século XIX, em 1803, e trouxe-nos aqui estas 80 citações. Falámos quase todas, praticamente, aqui com considerações breves, mas que foram perceptíveis, e curioso salientar no final destes 3 programas que muitas destas citações já passaram ao longo destes 9 programas aqui nas nossas conversas sobre outros temas e até sobre outros autores, mas estão sempre presentes, e elas estão sempre presentes, e por isso vão ficar também na nossa memória durante mais uma semana, porque nós 8 dias voltaremos aqui novamente. Entretanto, vamos ficar com Rod Stewart, uma música já com alguns anos, mas sempre agradável de ouvir, e o Make Me Feel Brand New. E na próxima segunda-feira, dentro de 8 dias, cá estaremos de novo. Obrigado a Maria do Céu, aos ouvintes. Até à semana.